pessoal, nós estamos de volta para mais uma aula aí a respeito da história e da geografia do estado do Acre, e nós queremos entender agora, né, o Acre enquanto território brasileiro. Portanto, a partir de 1903 até, né, o regime militar em 1964. Então vamos lá, vamos nos recordar um pouquinho daquilo que nós falamos na aula passada. Na aula passada, nós havíamos dito que pelo Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, portanto, em plena República Velha no Brasil, essa República Velha que marca o Brasil de 1889, período da proclamação da República Brasileira, até 1930, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. A República Velha é marcada pela política do coronelato, é marcada pela forte influência, seja dos pecuaristas mineiros, seja daqueles produtores de café de São Paulo. E, portanto, nós vamos ter lá esse período da história brasileira conhecido como política do café com leite. Por essa época, o Brasil exportava basicamente produtos primários e importava produtos industrializados e manufaturados que o Brasil, via de regra, não produzia. O Brasil se mantinha, então, com uma política basicamente primário exportadora, ou seja, o setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e extrativismo mineral, ouro, prata, zinco, cobre, manganês, minério de ferro, voltados para exportação. Nesse sentido, então, a economia brasileira tinha poucas indústrias e pouco interesse no seu desenvolvimento dentro do mercado doméstico. Bom, com o processo de anexação do Acre, né, ao território brasileiro, nós sabíamos que os políticos do estado do Amazonas e também a população do Acre acreditava que essa região poderia, então, ser administrada pelos próprios acreanos, que poderiam, então, definir de maneira política, numa eleição, aqueles que seriam prefeitos e que seriam governadores da região do Acre. Mas não foi isto que ocorreu. Dentro da República Velha, o objetivo maior do governo era concentrar recursos no governo federal. E como o território do Acre era uma área rica num produto de exportação altamente demandado no mercado exterior, a opção do governo central no Brasil foi, via de regra, governar o território do Acre a partir de governadores, ou pelo menos de gestores, que seriam escolhidos pelo governo central no Rio de Janeiro. E aí vem a questão: qual é o problema de escolher um gestor que não vem do Acre, que não vem da região norte do Brasil, né? O problema é que ele chegava, obviamente, completamente alheio à realidade, né, socioeconômica, política e natural do Acre, muitas vezes impondo uma série, né, de desejos que tinham uma relação direta com o governo da República no Rio de Janeiro e não com os interesses da população, dos políticos, né, do próprio território do Acre, e muitas vezes implementando medidas que eram completamente descabidas para a região. E isso vai gerar uma profunda insatisfação por parte da população acreana. Então vamos lá, vamos botar isso na tela para você, né? Então, nós queremos analisar agora, né, o período de colonização que vai aí, né, de 1904 até 1964. Lembrando que 1904 é importante porque é o primeiro ano, né, da anexação do território do Acre ao Brasil, e 1964 a chegada dos militares ao poder. Durante um período, né, grande de tempo, então aqui no início, né, a governança do Acre será determinada
governo central. Lembrando, o governo central do Brasil, capital da República, o Rio de Janeiro. E, portanto, né, a revelia da realidade socioeconômica da região e dos interesses de sua população. Então, vamos ver se a gente entendeu, né? A partir do momento em que o Acre é anexado ao território brasileiro pelo Tratado de Petrópolis, criou-se uma grande expectativa na população e nos políticos da região, notadamente aqueles, né, do estado do Amazonas, ligado ali umbilicalmente, né, ao território do Acre, de que a nova porção do território brasileiro seria comandada por nortistas, pela população do norte do Brasil, e que, portanto, uma população que conhecia a realidade, né, da geografia física da região, portanto, do clima, do relevo, do solo, da vegetação, tanto quanto das realidades socioeconômicas daquela população, quanto, obviamente, das próprias demandas dessa população da administração pública brasileira. No entanto, a República Brasileira era uma república que se pautava pelo centralismo administrativo na capital da República, que era o Rio de Janeiro. O governo central não queria dividir ou perder eventuais receitas no processo, né, de extração do látex, produção, comercialização e distribuição da borracha nessa região. Resultado, o governo central brasileiro, da República Brasileira, vai determinar que a governança do território do Acre será exercido por alguém escolhido pelo governo central no Rio de Janeiro. O problema é que isso cria, né, algumas esferas de conflito com a população local. Primeiro, que o governante da região do Acre, obviamente, muitas vezes, não tinha o conhecimento da geografia, tanto física quanto populacional, daquela região. Chegava com conceitos alheios à necessidade, às demandas e à realidade local, muitas vezes refletindo os interesses de maneira desmesurada do governo central, em detrimento da população local. Por um outro lado, desagradava, né, os políticos e a população local que acreditava que a região poderia ser gerida com políticos da própria localidade, pelo voto direto, podendo eleger prefeito, governador e, portanto, elegendo as condições essenciais à sua própria existência dentro da República Brasileira. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma governança do Acre sendo determinada pelo governo central e, portanto, a revelia da realidade socioeconômica da região e dos interesses da sua população. Vamos lá, vamos botar na tela para você o nosso material para a gente entender. Então, apagando aqui. O que nós temos, pessoal, é o seguinte, né? O território do Acre, pelo decreto 1181, de 25 de fevereiro de 1904, né, vai autorizar o governo federal a administrar o Acre. O Acre, portanto, passa a ser um território governado pelo presidente da República e, obviamente, sem qualquer tipo de autonomia administrativo, financeira, ocupacional, né, de recolhimento de impostos, administração da coisa pública para atender às demandas da população e por aí vai. Em abril de 1904, o governo federal vai criar a primeira organização, né, para o território do Acre em 3 grandes departamentos, né?
primeiro lá, o território do Alto Acre, que terá como sede, né, Rio Branco. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Alex Mendes? Professor top de linha, professor fantástico, um grande mestre aqui do Lá Concurso. Olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o curso do professor Alex Mendes de Geohistória do Estado do Acre? É muito simples, vai lá no nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em Isoladas e lá está esse curso disponível para vocês. Este curso custa apenas R$30, você tem direito aí a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. O curso, tá, por um prazo de 60 dias. Tá certo? Gostou? Ah, outra coisa. Você quer esse material do professor? Quer esse PDF? É muito simples. Vai lá no site, lá concurso, clique lá em documentos, procura lá Geohistória do Estado do Acre. Vai lá, você vai encontrar, tá, os PDFs da aula do professor Alex Mendes. Bacana, gostou? Então espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.